No passado, houve quem negasse que Jesus é Deus. No presente, a mesma coisa continua acontecendo. Mas o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Esse é o tema de hoje do nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu que lês? Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma programação. Você que está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esteja você vindo de qualquer parte do Brasil, qualquer região, região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou você que está fora do Brasil, em qualquer outro país também, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. No programa Entendes tu que lês, eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos lições provenientes do texto. Antes de darmos prosseguimento aí ao nosso programa, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho apresentar em Tuas mãos essa programação mais uma vez. Peço ao Senhor que possa iluminar minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática, Senhor. Pois esse é o intento, aprendermos a Tua palavra para podermos praticar e assim haver crescimento espiritual, que nós chamamos, a Tua palavra chama de maturidade espiritual. Que o Senhor tome o primeiro lugar desse programa mais uma vez e que ele seja edificante em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. E você pode aí divulgar o canal para mais 3 pessoas, ou quantas pessoas você quiser, clicando no botãozinho que tem aqui, compartilhar e enviando para suas redes sociais e também para o seu status. Você também pode se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também fazer o comentário do que você achou do vídeo de hoje. E é importante que você também venha abraçar essa causa de divulgar o canal, divulgar o vídeo que você está assistindo, porque de um lado Deus tem me usado pela bondade dele para produzir o conteúdo. E por outro lado, Deus pode usar a sua vida para poder divulgar esse conteúdo. Então, vamos lá para a glória do nome do Senhor Jesus. Bom, hoje nós estamos aí com a temática Jesus é Deus e o Verbo era Deus. E nossa exposição bíblica está em João, capítulo de número 1, versículo de número 1 a 14. Essa é a nossa exposição bíblica de hoje. E nós vamos começar com a nossa introdução, é claro. O Evangelho de João começa afirmando a divindade de Cristo e sua atuação na criação. Ele é o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. Este texto de João 1, do 1 ao 14, é o prólogo do Evangelho, o início, introduzindo os temas principais, a divindade de Cristo, sua obra criadora, sua encarnação, a resposta da humanidade à sua vinda. Tudo isso é abordado no Evangelho de João. Nós temos também o contexto histórico. Por que é importante? Por que é importante falarmos do contexto histórico quando estamos explicando um texto da Bíblia? Para que as pessoas possam entender o que estava acontecendo naquela época que levou o escritor bíblico a escrever e registrar a revelação que Deus lhe deu naquele exato momento. Então é por isso que é tão importante nós nos atermos ao contexto histórico quando estamos estudando a palavra de Deus. Tentar entender quem escreveu, por que escreveu, o que estava acontecendo naquela época, naquele momento. Tudo isso para fazer sentido, para podermos compreender o texto. O Evangelho de João foi escrito para apresentar Jesus como Filho de Deus, a palavra eterna que se encarnou para salvar a humanidade. João escreve num contexto de crescentes heresias, ou seja, naquela época as heresias já estavam começando a ser divulgadas, como o gnosticismo, que estava em sua fase muito inicial.
que negava a plena divindade ou a humanidade de Cristo e oferece uma teologia profunda sobre quem é Jesus. Então João está escrevendo, ele está combatendo inclusive o gnosticismo, que estava ali inicialmente começando, e ele precisava combater essa heresia, esses falsos ensinos, dizendo que Jesus não era Deus, que Jesus não veio em carne. Tudo isso era necessário para combater, para que o povo de Deus pudesse ter compreensão do que realmente Deus deixou para nós. Senão nós acabamos nos desviando do propósito de Deus. Então vamos lá. Primeiro ponto aí em relação à mensagem de hoje. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o gnosticismo, no final desse vídeo, como vídeo de recomendação, eu vou deixar esse vídeo aí, ó. Não ameis o mundo. Nesse vídeo eu explico muito mais a fundo sobre a questão do gnosticismo. Então vamos lá. Ponto 1. A eternidade do verbo e sua relação com Deus. Versículo 1 e versículo 2. Então vamos falar sobre esses dois versículos, tá? Para podermos ter aí a compreensão. João 1:1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João começa seu evangelho destacando a eternidade de Jesus, identificando como verbo, o logos, palavra. Esse termo grego tinha significados profundos, tanto para judeus quanto para gregos. Para os judeus, verbo estava associado à palavra criadora, reveladora de Deus, conforme visto em Gênesis 1:3, né? Quando Deus diz haja, certo? Onde Deus cria o mundo por meio da sua palavra. Então, Cristo estava presente lá na criação, no princípio. Não no princípio de Deus, no princípio da criação, certo? Para os gregos, João está escrevendo, os judeus tinham essa compreensão, a revelação, né? A palavra criadora, mas os gregos já viam o logos de uma maneira diferente. Logos representava a razão, ou o princípio divino que ordenava o universo. Então João está englobando com a sua palavra, colocando que Jesus era o verbo e era o logos, tanto judeus como gregos. Isso aqui é bem interessante. Ao afirmar que o verbo estava no princípio, João declara a eternidade de Cristo. Primeiro ponto. Jesus estava no princípio, tá? Se Jesus estava no princípio, tá? Se o verbo estava no princípio, então lá estava Jesus. Só que Jesus está no princípio e Jesus é antes do princípio. Princípio do quê? Princípio da criação do mundo. Quando o tempo começou, o verbo já existia. Ele também destaca a comunhão e distinção dentro da Trindade. Quando falamos de trindade, eu sei que existem pessoas no meio cristão, tá? Evangélico, que não aceitam. Eles entendem que o Pai é o Filho e é o Espírito Santo e é uma única pessoa que se apresenta de três formas diferentes na Bíblia, só que nós temos inclusive aqui um vídeo no canal compreendendo a Trindade. Para quem é contra isso, deveria assistir o vídeo com muita atenção, abrir a Bíblia, procurar as referências bíblicas e poder constatar que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas em uma essência, ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo. O Filho não é o Espírito Santo não é o Filho e nem é o Pai, como também o Filho não é o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia deixa isso muito claro. Mas existem pessoas que não aceitam, não concordam. Então fique sem concordar, fique sem aceitar, mas nós continuamos a defender isso. Tem uns até que dizem que quem criou isso foi a Igreja Católica e é um engano correto, é um engano assim grande, né? É um grande engano. Por quê? Porque é a Bíblia que fala sobre isso. Então isso não é invenção de igreja, isso é a palavra de Deus revelada. Queira ou não queira, aceite ou não aceite. Se não aceitar, nós não podemos fazer nada, só podemos orar e louvar o Senhor e prosseguirmos. Por quê? Porque a nossa parte é ensinar o que a palavra de Deus diz. Então, voltando aqui, vamos continuar, certo? O verbo estava com Deus, mostra, presta atenção, sua relação pessoal com o Pai. Então, primeiro,
a eternidade de Jesus. Segundo, a sua relação com o Pai. Jesus não é o Pai, certo? Mas Jesus é Deus, certo? Finalmente, o Verbo era Deus. Afirma sua natureza divina, rejeitando qualquer ideia de que Cristo fosse uma criação de Deus. Cristo não é criatura. Cristo é Deus. João, capítulo de número 1, versículo de número 2 diz: Ele, ser um pouquinho aqui para você, ele estava no princípio com Deus. Esse versículo reforça e aprofunda o que foi dito em João 1:1. Então ele dá prosseguimento ao que está sendo falado, sublinhando a existência eterna do Verbo e a sua relação com Deus. Há 3 aspectos importantes a considerar. Primeiro, a eternidade do Verbo. A frase no princípio refere-se ao mesmo momento inicial mencionado em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é no princípio criou Deus Jesus. É no princípio criou Deus o céu e a terra, e ele criou por meio do quê? Da palavra. E quem é a palavra? Cristo. E quem é Cristo? Deus, certo? O Deus Filho. Antes da criação do tempo, espaço e matéria, o Verbo já existia. Cristo já existia. Ele não foi criado, mas é eterno, coexistindo com Deus, e aqui Deus é Deus Pai, desde sempre. Segunda coisa que nós vemos, comunhão com Deus. A preposição com do grego pros indica uma relação de proximidade e intimidade. O Verbo estava em plena comunhão com Deus Pai, demonstrando que, embora distinto como pessoa, ele compartilha a mesma essência divina. Eu tinha dito aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, uma essência. Então, João, no capítulo do seu evangelho, capítulo de número 1, no versículo de número 2, ele deixa muito clara a comunhão entre o Verbo, que é Cristo, Jesus, e também do Pai, tá? Então, tanto Jesus como o Pai são a pessoa ali da divindade. Ou seja, Jesus é Deus, o Pai é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Não há como contestar e negar isso. Certo? E aí nós prosseguimos aqui nessa comunhão, demonstrando, embora distinto como pessoa, ele compartilha a mesma essência divina. E nós vemos também a unidade e trindade. Como já foi dito, esse versículo é uma das bases para a doutrina da trindade. Alguém vai dizer assim, mas não existe a palavra trindade na Bíblia. Não existe a palavra Bíblia também dentro do texto. Não existe a palavra encarnação também. Não existe a palavra arrebatamento também. São termos teológicos para definir uma verdade. E nem por isso deixa de ser verdade. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, precisamos ter esse entendimento. Porque senão, com que base eu posso chamar a Bíblia de Bíblia? Não tem essa palavra dentro da Bíblia. A palavra Bíblia não está escrita. Bíblia dentro do texto. Não tem essa palavra. Então, eu não teria base para isso. Não tem a palavra encarnação também. Mas Jesus veio como homem, certo? Louvado seja Deus. Fica aqui, microfone, em nome de Jesus, tá? Jesus veio como Deus. Não tem edição, o vídeo é gravado direto, então... Isso aqui é bom porque às vezes o pregador tá pregando, de repente ele comete algum erro, aí ele fica preocupado, porque, eu tinha que ser perfeito. Irmãos, perfeição só no céu, não existe perfeição aqui na terra. Então fique em paz em relação a isso. Então tudo isso que está sendo dito aqui é importantíssimo, que a pessoa quer combater, não existe trindade. Não tem a palavra trindade na Bíblia, é verdade. Não tem a palavra encarnação, não tem a palavra arrebatamento e nem a palavra Bíblia dentro do texto. Mas tudo isso são termos para podermos ter uma definição. Então, esse versículo é uma base para a doutrina da trindade, que ensina que Deus é um só, mas subsiste em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho, que é o Verbo, e o Espírito Santo. Embora o Verbo seja distinto do Pai, ele está em perfeita unidade com ele. Certo? Aí nós agora vamos para o segundo ponto da nossa mensagem. O Verbo como agente criador, é o versículo 3. João 1,3 diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nada. Aqui João apresenta o Verbo como criador de todas as coisas, atribuindo a Jesus o papel de agente direto na criação. Este versículo é crucial para a compreensão da divindade e soberania de Cristo, certo? Vamos lá, o Verbo como criador. A frase todas as coisas foram feitas por ele, do grego, de autou, por meio dele, indica que Jesus é o agente através do qual Deus realizou a criação.
E aqui quando fala Deus, está falando do Deus Pai, tá? Sempre para você poder compreender. Indica que Jesus é o agente através do qual Deus Pai realizou a criação. Isso ecoa a passagem como Hebreus 1:2, pelo qual também fez o mundo. Hebreus 1:2 diz, pelo qual fez o mundo. E Colossenses 1:16, tudo foi criado por ele e para ele. Toda a existência, desde as galáxias até os átomos, é obra de quem? De Cristo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Segundo, nada fora da sua autoridade criadora. Ou seja, não tem nada que foi criado fora da sua autoridade. A declaração, sem ele, nada do que foi feito se fez, elimina qualquer possibilidade de que algo, por menor que seja, tenha sido criado sem a participação de Cristo. Isso sublinha a sua autoridade absoluta sobre a criação. Por isso, Jesus é Deus. Dizer que Jesus não é Deus é ir contra as verdades que estão descritas na palavra do Senhor. Refutação de heresias. Desde os tempos antigos, esse versículo tem sido usado para combater heresias como o arianismo, que afirmava que Jesus era uma criatura elevada. Ário foi um presbítero da igreja que se desviou das verdades bíblicas e ensinava esse tipo de coisa, tá? Mas não Deus. Ele dizia que Jesus era um ser elevado, mas não Deus. João deixa claro que o verbo não faz parte da criação. Ele é o Criador, porque ele é Deus. Cristo e a criação, ex nihilo. O conceito de criação, ex nihilo, a partir do nada, é implícito aqui. Ou seja, Deus cria a partir do nada. Nós, para criarmos, precisamos de algo, de uma matéria. Deus cria a partir do nada, tá? Toda a criação foi trazida à existência por meio do poder do verbo. Isso contrasta com o papel dos seres humanos, que apenas transformam aquilo que já foi criado. O ser humano não cria nada do nada, não cria nada do zero. Deus cria do nada. Que lições nós temos aqui dentro de João capítulo 1, versículo 1 a 3? Primeiro, Cristo é eterno. Ele não teve começo e sempre existiu em comunhão com o Pai. Segundo, Cristo é criador. Ele trouxe todas as coisas à existência, estabelecendo seu poder e autoridade. Terceiro, Cristo é soberano. Toda a criação está sujeita a ele, sendo sustentado por sua palavra. Quarto, Cristo é distinto, mas uno com o Pai. Ou seja, ele é uma pessoa, mas ele está em unidade com o Pai. Ele é Deus, mas também está em comunhão com Deus Pai, demonstrando a complexidade e beleza da Trindade. Isso aqui é importantíssimo. Ponto 3, o verbo como a fonte de vida e luz, versículos 4 e versículo 5. Então vamos lá, versículo de número 4 de João 1. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então o que quer dizer esse nele estava a vida? Essa frase destaca que Jesus é a fonte de toda a vida. Vida aqui é zoe. O zoe, tá? Não se refere à existência biológica, bios em si, vida, corpo físico, mas a vida plena e espiritual, tanto no sentido presente quanto eterno. Isso quer dizer que a vida física está inserida, mas não se resume nela. Nele estava a vida. Desde a criação, toda forma de vida, humana, animal ou vegetal, depende de Cristo como fonte original e sustentador. Colossenses 1,17. Aqui João enfatiza que ele não só cria, mas ele dá sentido e plenitude à existência. Que coisa tremenda. Cristo, ele é criador e sustentador dentro da sua criação. Toda a vida humana, animal e vegetal depende de Cristo. Isso aqui é algo que nós precisamos compreender. Jesus é Deus. Ele cria e ele sustenta. Como diz Colossenses capítulo 1, versículo de número 17. Então nós não podemos negar isso. E isso nos faz a cada dia, a cada momento, a cada instante, entendermos que somos dependentes de Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sem ele, não podemos fazer nada. Jesus, inclusive, disse para aqueles que lá estavam com ele, seus discípulos, sem mim, nada podeis fazer. Aqui João enfatiza que ele não só cria, mas também dá sentido à plenitude.
plenitude e a existência. Aí vamos prosseguir aqui, certo? A vida era a luz dos homens. Vida como luz dos homens. Então vamos lá. A luz simboliza a revelação de Deus e o discernimento espiritual. Isso aqui é interessante. Luz simboliza a revelação de Deus e o discernimento espiritual. E quem recebe essa revelação, aceita essa revelação, passa a ter o discernimento espiritual. E uma vez que tem o discernimento espiritual, tem condição de poder obedecer ao Senhor. Assim como a luz ilumina o caminho físico, Cristo ilumina a condição espiritual humana, revelando a verdade sobre Deus, o pecado e a salvação. A luz também expressa a santidade e a pureza divina, contrastando com as trevas do pecado e da ignorância. Cristo oferece essa luz a todos os homens, mas é preciso aceitá-la para usufruir de sua plenitude. João capítulo de número 8, versículo de número 12. Versículo 5 agora. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Tá? Então vamos lá. A luz resplandece nas trevas. João apresenta o confronto entre luz, Cristo e sua verdade, e as trevas, pecado, ignorância e rebeldia. Porque as trevas, ela remete não só para o pecado, porque o pecado ele é consequência de uma ignorância dentro de uma rebeldia. O verbo resplandece, tá? Phainei, está no presente, indicando uma ação contínua. E isso sugere que mesmo após a queda, a luz de Cristo continua ativa. O homem caiu, mas Cristo continua a brilhar, iluminando a humanidade através da sua obra redentora e do Evangelho. Quem crê é salvo. Se arrepende. As trevas representam não apenas a ausência de luz, mas uma resistência ativa contra ela. Então não é só a ausência do conhecimento, da revelação, mas é resistir, é não querer, é não aceitar. No entanto, a luz de Cristo não pode ser apagada pelas trevas. E as trevas não a compreenderam. O termo compreenderam, tá? Do grego katalambano, tem dois significados possíveis aqui nesse texto. Primeiro, entender. As trevas não entendem, as trevas não conseguiram discernir ou entender a luz de Cristo devido à cegueira espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Também 2 Coríntios 4,4 diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandecesse a luz do Evangelho. Ou também tem o significado aqui de dominar ou vencer. As trevas não foram capazes de apagar ou superar a luz de Cristo. Mesmo rejeitando, a luz de Cristo continua brilhando. Ambas as interpretações são válidas aqui, pois as trevas não conseguem entender a luz nem vencê-la. João destaca a supremacia de Cristo sobre o pecado e o mal. E que lições nós temos aqui do versículo 4 e 5? Cristo é a fonte de vida e da luz. Confronto entre luz e trevas. A revelação é resistida, tá? Então homens podem dizer não querem a salvação. Então não existe esse negócio de graça irresistível, que aqueles que são filhos da salvação não tem como escapar, porque Deus deu ao homem a liberdade de escolher ou não querer Cristo, certo? Então a revelação pode ser resistida sim, e a vitória da luz é garantida. Ninguém pode vencer Jesus. 4. A missão de João Batista como testemunha da luz. Então vamos ver aí os versículos de número 6 a 8 do Evangelho de João. Vamos lá. Versículos de número 6 a 8. Vamos ver o que está escrito aqui. João capítulo 1, versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então vamos lá. Este homem é João Batista, que desempenha um papel único na história da redenção. Ele foi escolhido e enviado por Deus com um propósito claro: preparar o caminho do Messias. A expressão enviado de Deus destaca que a sua missão não era uma iniciativa humana. Não foi João que se chamou, que se escolheu. Não foi João que disse, não, eu quero ir por minha conta. Não! Foi Deus quem chamou João Batista para poder preparar o caminho do Senhor.
mas uma chamada divina, confirmando sua autoridade profética. Ele é o último grande profeta do Antigo Testamento, embora apareça no Novo, encerrando o período de preparação para a vinda de Cristo, cujo nome era João. O nome João do hebraico, Ioxanã, ou do grego, Ioannes, significa Deus é gracioso no grego. Isso reflete a graça divina que estava operando na mensagem no ministério de João Batista. Certo? E o versículo 7 diz assim: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele veio para testemunho. Então vamos lá, a missão de João Batista era dar testemunho sobre o Messias, apontando para Jesus como a luz do mundo. Revelação de Deus, aquilo que traz o conhecimento de Deus, aquilo que mostra a santidade de Deus. Ele não era a luz, mas tinha um papel crucial de ser uma testemunha fiel. E aí talvez você diga assim, bom, João não era a luz, certo? João não era a luz, tá? E como é que a Bíblia diz que nós somos a luz, tá? Ser de luz, tá? E sal, nesse caso. Mas é uma luz que está refletindo. Ou seja, você reflete a luz de Cristo, eu reflito a luz de Cristo. Nós não temos luz própria. Você e eu não temos luz própria. Ou seja, nós refletimos a luz de Cristo. Por isso nós dependemos de Cristo para tudo. Para tudo nós dependemos de Cristo. Então, ele não era a luz, tá? A missão de João era dar testemunho sobre a luz, certo? Ele não era a luz. O termo testemunho, que é martúria, está ligado à ideia de confirmação pública de uma verdade. João preparou o coração das pessoas para reconhecerem Jesus. Isso está em Malaquias 4:6, Lucas capítulo 1, versículo 17. Para que testificasse da luz. A luz aqui refere-se à revelação de Deus em Cristo. João Batista apresentou Jesus como aquele que traz a salvação e revela a verdade divina. Sua mensagem não era centrada em si mesmo. Ele não pregava ele mesmo. Às vezes, nos nossos dias, nós temos esse problema. Às vezes, as pessoas estão trazendo uma mensagem que está centrada no homem, que é uma mensagem antropocêntrica, voltada para o homem. João não tinha uma mensagem voltada para o homem. João tinha uma mensagem que vinha do céu. É claro que a mensagem ela é para alcançar as pessoas, mas ela não pode ser para agradar os ouvintes. Então a mensagem de João não estava centrada em si e nem na vontade dos homens. Estava centrada na vontade de Deus. João apenas transmitia aquilo que Deus queria que ele transmitisse. Sua mensagem não era centrada em si, mas sempre apontava para Cristo. Isso é evidente em suas palavras. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo de número 29. Para que todos crescem por ele. O objetivo final do testemunho de João era conduzir as pessoas à fé em Cristo. A salvação é acessível a todos, mas exige uma resposta de fé. E João foi instrumental em direcionar as pessoas para essa fé. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é a condição para receber salvação? Crê. E quem crê implica em abandonar o pecado. Crer implica em obedecer a Deus, certo? Isso aqui é importante. Versículo de número 8. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele não era a luz. João Batista não tinha o papel de ser o foco principal da mensagem. O pregador ele não é o foco principal da mensagem. O ensinador não é o foco principal da aula. O foco principal da aula é Cristo. Ele era um servo fiel que tinha consciência da sua posição. Isso corrige possíveis equívocos sobre João. Alguns podiam tê-lo visto como Messias, mas ele mesmo rejeitou essa ideia afirmando: eu não sou Cristo, o Cristo. João 3:28. Mas veio para que testificasse da luz. Este versículo sublinha que João tinha uma missão específica. Qual era a missão de João? Apontar para Cristo. Ele é um exemplo de humildade e obediência, focando em glorificar a luz verdadeira, em vez de buscar sua própria glória. Deixa eu falar uma coisa aqui. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar.
Você sabe qual é o foco? Qual é o objetivo do que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Porque é importante você entender para que Deus te chamou. Tudo que você faz deve ser para glorificar o nome do Senhor. Tudo que eu faço deve ser para glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa própria glória. João Batista não estava preocupado com a sua glória. Ele estava preocupado em cumprir aquilo que Deus o chamou para fazer, que era testificar sobre a luz. E a luz era Cristo. É Cristo. Então nós precisamos testificar sobre Cristo. Nós precisamos falar sobre Cristo. Nós precisamos viver de acordo com o que Cristo ensinou para que as pessoas vejam Cristo em nós. Como é que as pessoas vão ver Jesus em nós se nós não vivemos alinhados à sua vontade, à sua palavra? Então tudo isso precisa ser muito bem claro em nossa vida, para que outras vidas sejam alcançadas. Isso aqui é muito importante entendermos, senão nós vamos ter sérios problemas. Vamos prosseguir aqui. Quais as lições práticas que nós temos aqui dessa parte? O papel das testemunhas. João Batista nos ensina que servos de Deus devem ser testemunhas fiéis de Cristo, sempre apontando para Ele, através do que falam e através do que fazem. Segundo, humildade no serviço. João reconheceu que não era a luz, mas um instrumento para revelar a luz. Isso reflete a atitude de humildade que deve caracterizar todos os cristãos. Imagine, eu cheio de si, eu usando o Senhor, usando a obra do Senhor para me promover. João não fazia isso. João só cumpria aquilo que Deus chamou ele para fazer. Terceiro, a universalidade do testemunho. A missão de João visava todos, indicando que o evangelho é para todas as pessoas. O Senhor deseja que todos os homens sejam salvos, apesar que nem todos vão querer receber salvação. Preparação para a fé em Cristo. Assim como João preparou o caminho para Jesus, somos chamados a ser instrumentos de Deus para levar outros à fé a Cristo. E eu e você temos sido testemunhas de Jesus para que outros vejam Cristo em nós e queiram Jesus? É importante isso. Ponto 5. A chegada da luz verdadeira ao mundo. Então vamos lá. Versículos 9 a 11. A chegada da luz verdadeira ao mundo. Versículos de 9 a 11 diz o seguinte. João, capítulo de número 1, versículo de número 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. A luz verdadeira refere-se a Jesus Cristo, que é a revelação plena de Deus. Ele é a luz que não só ilumina, mas também define a verdade sobre Deus e a salvação. Jesus define a verdade sobre Deus e a salvação. Em João 10, o próprio Jesus faz um contraste entre ele, o ladrão, e o mercenário, representando os falsos líderes e mestres, ou seja, os religiosos da época, que apenas se aproveitam do povo e negavam a verdadeira luz que é Cristo. Que coisa triste. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ao contrário das luzes temporárias e parciais, como as revelações do Antigo Testamento, ou nas figuras de autoridade religiosa, Cristo é a verdadeira luz, a fonte definitiva de revelação espiritual. Isso se alinha com João 14,6, onde Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ilumina a todo homem. A luz de Cristo tem um alcance universal. Alumia, do grego, fotizo, ilumina a todos os homens, significando que a luz de Cristo é acessível a todos, sem exceção, independente de sua origem, cultura ou condição. Jesus quer salvar a qualquer pessoa, não importa se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é intelectual, se é iletrado, não importa. O que importa é crer e se arrepender dos seus pecados. Embora muitos não aceitem a luz, ela ainda se estende a todos, oferecendo a revelação e a oportunidade de salvação para toda a humanidade, conforme João 3,16, muito conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que vem ao mundo, a frase pode ser entendida de duas maneiras principais. Essa frase, referindo-se à luz, Cristo veio ao mundo como a luz divina encarnada, trazendo salvação e revelação à humanidade, ou referindo-se a todo homem. Cada pessoa nasce no mundo, tem a oportunidade de experimentar a iluminação oferecida por Cristo.
embora muitos escolham rejeitá-la. Então esse que vem ao mundo tanto pode ser entendido como referindo-se ao próprio Cristo ou referindo-se aos homens que vêm e têm a oportunidade de receber a luz que é Cristo. Essa luz no mundo reflete a graça comum de Deus. O que é a graça comum? Quando nós falamos de graça comum, nós entendemos o seguinte: sol para bons e maus, chuva para bons e maus, ar para bons e maus. Então isso é graça comum, tá? Que proporciona a todos uma certa medida de compreensão para que essa pessoa possa livremente aceitar ou rejeitar a mensagem, tá? Isso aqui é importante. João 1,10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Como assim? Vamos lá? João enfatiza que Jesus estava fisicamente presente no mundo por causa da sua encarnação. Como Deus encarnado, ele habitou entre os seres humanos, compartilhando sua vida, cultura e experiências, mas sempre mantendo sua divindade. Então Jesus viveu como homem. Ele dormiu, ele teve fome, ele teve sede, Jesus chorou. Então foi um homem, mas também era Deus e é Deus. Essa afirmação também faz referência à presença contínua de Cristo no mundo, desde a criação até a sua encarnação. Então, na sua encarnação, ele estava em forma física. Fora da encarnação, ele também estava presente, porque tudo foi criado por meio dele para ele, certo? E o mundo foi feito por ele. Esse versículo lembra o papel de Cristo como Criador, conforme já mencionado em João 1,3. O mundo, cosmo, é toda a criação, incluindo a humanidade. Salmo 24,1 diz que todas as coisas são do Senhor. O fato de Cristo ser o Criador implica que ele tem autoridade sobre a criação. A humanidade, que deveria reconhecer o Criador, em muitos casos não o reconheceu. E é o que diz o restante do versículo. E o mundo não o conheceu. Essa afirmação reflete a tragédia do não reconhecimento de Cristo. Apesar de ser o Criador, muitos não o reconheceram como tal. Essa falta de reconhecimento pode ser atribuída ao pecado e à cegueira espiritual do coração humano, conforme João 8,19, Lucas 19,44 e 2 Coríntios 4,4, que eu já falei que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Pense nisso. Deus criou, através de Cristo, todas as coisas. Cristo veio ao mundo e os judeus de sua época não o receberam, não o reconheceram. Hoje a palavra do Senhor é pregada, é anunciada sobre Jesus, sobre a salvação de Jesus. E quantas pessoas da mesma maneira rejeitam a palavra, rejeitam a Jesus, o Criador. Foi através dele que tudo foi criado. Eu não existiria se Jesus não tivesse criado. Você não existiria se Jesus não tivesse te criado. Mas mesmo assim, muitos de nós rejeitam o Criador, não querem o Criador, não querem viver de acordo com as normas do Criador. Deus não nos criou para vivermos para nós, para fazermos a nossa vontade. Deus nos criou para fazer a vontade dele. Mas quando o pecado entrou na humanidade, passamos a ser inclinados a fazer a nossa vontade. E a nossa vontade passou a ser contrária à vontade de Deus. Então, precisamos nos alinhar à vontade de Deus. E como é que fazemos isso? Aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nos rendendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele tem perdão para nos perdoar e tem vida eterna para nos dar. Isso aqui é importante entendermos, é muito importante, tá bom? Não podemos desconsiderar isso. Este versículo também antecipa o tema da rejeição que Jesus enfrentaria em seu ministério terreno, tá? Culminando em sua crucificação. Mesmo sendo a luz do mundo, muitos preferiram as trevas da ignorância ou da rejeição. Está em João 3,19. Tanto é que João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Que situação. João 1,11 diz: veio para o que era seu, e os seus não receberam. O verbo para o que era seu, veio para o que era seu. Quem é esse para o que era seu? O que era seu se refere ao povo de Israel. Tá bom? O que era seu refere-se ao povo de Israel. O povo de Israel estava ali, certo? Deixa eu até sublinhar essa parte aqui,
que eu acho interessante para destacar aqui. Então, veio para o que era seu. E o que era seu se refere ao povo de Israel. A nação escolhida, certo? A nação escolhida de Deus. Cristo veio primeiramente para os judeus. Isso é bem visto quando ele fala para a mulher cananeia. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Quando ele diz também, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em primeiro lugar, ele veio para os judeus, cumprindo as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. E através deles, a salvação seria anunciada ao mundo. Isso reflete a missão de Jesus, que se apresentou como o Messias prometido, o cumprimento, prometido, o cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. Uma coisa interessante aqui é o seguinte: Deus chama um povo para ser seu povo, um povo exclusivo seu. E esse povo teria a missão de anunciar Deus para as nações. Esse povo teria a missão de falar de Deus para as outras nações. Mas o que acontece? O que acontece é esse povo não cumpriu a sua missão. E é aí que Deus levanta a igreja. O povo de Israel não cumpre, a igreja entra no cenário para cumprir. E está sobre nós a responsabilidade, nós membros da igreja, porque nós somos membros da igreja, cada um de nós é membro da igreja de Cristo. Um membro sozinho não é o corpo, então uma pessoa só não é a igreja. Nós somos membros da igreja, nós pertencemos à igreja de Cristo. Muito bem, como membros, a mão sozinha não é o corpo. Então, um membro sozinho não é a igreja, porque a igreja é o corpo. E se a igreja é o corpo, há essa comparação da igreja como corpo, então nós entendemos que um membro só não é o corpo. Mas nós temos a função, somos membros, e temos a função de levar pessoas a Cristo. Então nós temos que cumprir essa missão. Nós temos que cumprir essa função. Isso aqui é muito importante entendermos. Então nós entendemos que isso reflete a missão de Jesus, que se apresentou como o Messias prometido e o cumprimento das Escrituras, como disse, do Antigo Testamento. E aí nós podemos prosseguir aqui, certo? E os seus não receberam. Olha que coisa terrível. Essa frase destaca a triste realidade de muitos dos próprios judeus que deveriam ter reconhecido e recebido o Messias, não aceitaram. A rejeição de Jesus pelos líderes religiosos e pelo povo em geral é um tema central do Evangelho de João. E essa rejeição culminaria na crucificação de Cristo. Eles esperavam um Messias político, que viesse livrar eles do poder de Roma. Só que Deus queria livrar eles da culpa, do poder e, no futuro, da presença do pecado. E o verbo receberam, nesse texto, paralambano. Paralambano implica uma atitude ativa de aceitação e acolhimento. Já aqui, eles não receberam. Eles não apenas ignoraram, mas resistiram à sua mensagem. Que coisa triste. Os judeus não apenas recebem Jesus, eles simplesmente rejeitam, não aceitam a mensagem de Cristo. Quais são as lições que nós temos aqui para assimilar de João capítulo 1, versículo 9 a 11? Cristo é a luz verdadeira, não existe outra luz, não existe salvação fora de Jesus. Ele é a revelação plena de Deus para toda a humanidade. A sua luz oferece salvação a todos os homens sem distinção. Segundo, universalidade da luz. A salvação não é só para A, B ou C. A salvação é para todo aquele que crê, certo? Terceiro, rejeição da luz. É possível rejeitar Jesus? Está escrito aqui, ó. A rejeição de Cristo por seu próprio povo mostra como a cegueira espiritual pode obscurecer a verdade, mesmo quando ela está claramente diante de nós. Quarto, a graça que se oferece. Apesar da rejeição, a luz de Cristo continua acessível e a graça de Deus ainda é oferecida a todos os que o recebem. João 1:12. Isso aqui é importantíssimo. Prosseguindo aqui, número 6. O privilégio dos que creem no verbo. Então nós vamos dar um prosseguimento aí. Versículos 12, A partir do versículo 12 aí, 12 e 13 nesse caso. Diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhe poder para serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, quem são esses que o receberam? A palavra receber do grego, lambano, significa acolher, aceitar. João faz uma distinção entre aqueles que rejeitam Cristo e aqueles que o aceitam. Antes, teve aqueles que rejeitaram. Agora, tem aqueles que o aceitam.
Receber a Cristo é um ato de fé, aceitando sua pessoa, missão e obra redentora. Por isso que você recebe Jesus como Senhor e também como Salvador. O verbo está no tempo passado, mas o seu significado abrange todas as gerações de crentes, não limitando o chamado a uma época específica. Então todos que o receberam, todos, certo? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não se torna filho de Deus porque é uma criatura de Deus. Não, a pessoa pensa que é filho de Deus só porque, como ser humano, é filho de Deus. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz que somente quem recebe a Jesus é filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, filho de Deus é o que recebe Jesus como Senhor e Salvador. A palavra poder do grego, exoisia, é melhor compreendida aqui como autoridade ou direito. Aquele que recebe em Cristo como Senhor tem a autoridade ou o direito de serem considerados filhos de Deus, não por mérito próprio, olha aqui, interessante, mas pela obra de Cristo. É por isso, quando nós entendemos que nós não somos filhos de Deus por mérito próprio, nós não podemos nos engrandecer. Então tem pessoas às vezes que vêm para o Evangelho e às vezes não praticaram determinadas coisas, ou depois que está no Evangelho não teve queda, e aí começa a se comparar com outra pessoa, tá vendo? Lá no mundo ele fez isso, ela fez aquilo, ou então, já teve um tropeço na presença de Deus, tá? Mas você só está de pé, eu só estou de pé por causa da graça de Deus, eu não tenho mérito nisso. Então, não, mas eu sou um homem de oração, eu uma mulher de oração, eu busco, vou buscar, estou no templo sempre, tudo bem. São atitudes importantíssimas na vida cristã, mas só isso só é possível porque Jesus morreu e ressuscitou. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, não estava nem eu, nem aqui, nem você aí, para poder servir ao Senhor, porque não haveria salvação. Cada um ia viver a vida de acordo com o que queria, e estaríamos todos condenados para sempre. Então nós temos que parar de achar que temos algum mérito e que somos merecedores de alguma coisa. Às vezes alguns cristãos, no momento que vão orar, Senhor, se eu tenho crédito no céu, que crédito? Você não tem crédito. Os créditos que você recebeu foi Jesus que deu. Mas quando alguém diz assim, se eu tenho crédito no céu, é porque ele pensa que através do que ele está fazendo, ele está construindo crédito com Deus. Como se ele fosse merecedor. É a graça, é o favor imerecido, meus irmãos. Vamos entender isso. Isso aqui é importantíssimo entendermos. Porque senão, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Vamos cair se continuarmos pensando dessa maneira. Ou estaremos caídos mesmo dentro da igreja e nem vamos perceber. Essa é a pior parte. Ser feitos filhos de Deus implica em uma mudança radical na identidade e na relação com Deus. Antes afastado de Deus por causa do pecado, agora os crentes são adotados na família divina. Romanos 8,15. Essa adoção é uma obra da graça de Deus que é acessível a todos que creem em Jesus. A saber, todos que creem no seu nome. A fé em seu nome refere-se ao reconhecimento e aceitação de quem Jesus é. Para você, quem que é Jesus? O Messias, o Filho de Deus, é a única fonte de salvação. O nome de Jesus, no contexto bíblico, carrega a autoridade e a identidade da sua pessoa e obra. A fé não é uma simples crença intelectual, mas uma confiança pessoal em Cristo como Salvador e Senhor. João 14,6. João 1,13 diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso aqui é interessante. Não nasceram do sangue. O que isso significa? O sangue aqui se refere à hereditariedade física, à descendência humana. A salvação em Cristo não vem por meio de uma linhagem biológica ou natural. Os judeus se achavam dignos de algo porque eles eram descendência de Abraão. Eles precisavam viver uma vida de obediência. Ser filho de Deus não depende de genealogias humanas, mas de um novo nascimento espiritual. Então entenda aí, só é filho de Deus quem teve um novo nascimento. E para ter um novo nascimento espiritual, é preciso aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que as pessoas se enganam quando elas dizem assim, eu sou filho de Deus, eu já nasci filho de Deus. Não nasceu, a Bíblia vai contra isso. Ela mostra que não é. Só é filho de Deus quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Essa é uma regra que Deus criou. Está na sua palavra. Eu aceito ou não aceito.
Independente de eu aceitar, questionar, reclamar, brigar, ficar chateado ou chateada, não vai adiantar, porque Deus não vai mudar. É isso que ele estabeleceu e ponto final. Quanto ser humano estabelece coisas na vida, no seu dia a dia, e tem gente que questiona, tem gente que se aborrece, tem gente que fica chateado, e ele não muda. Você acha que se ser humano não muda, imagine Deus. Ele determinou, está determinado. A salvação em Cristo não vem por meio de uma linhagem biológica natural. Ser filho de Deus não depende de genealogias humanas, mas de um novo nascimento espiritual. Isso é uma oposição à ideia de que ser judeu por nascimento físico seria suficiente para ser considerado parte do povo de Deus. Mateus 3, 9 e 10. Nem da vontade da carne. O que significa isso? A vontade da carne está relacionada ao desejo humano, natural e carnal. Até mesmo o desejo sexual não vem do desejo sexual também. O novo nascimento espiritual não resulta de uma decisão humana ou da força do desejo humano, mas da ação soberana de Deus. Isso reafirma que a salvação não depende de esforços ou méritos humanos, mas de Deus, que concede um novo nascimento por sua graça. A pessoa se arrepende e recebe o novo nascimento. Ela crê e recebe o novo nascimento. Nem da vontade do homem. A vontade do homem é uma referência à vontade humana ou à decisão pessoal. Isso confirma que a salvação não é obra da vontade humana, nem de escolha individual, mas um ato divino da graça, sendo Deus que inicia e realiza a obra da regeneração. Eu só consegui aceitar Jesus por causa da graça, porque a graça inclui o plano da salvação. Então, se existe um Cristo que morreu e ressuscitou, é por causa da graça. Então eu não vou achar assim, eu aceitei Jesus porque eu quiser, a decisão é minha. Mas essa decisão só foi possível porque Deus quis me salvar. Se Deus não quisesse me salvar, e Ele quer salvar a todos, mas tem gente que recusa. Mas se Deus não quisesse dar salvação para a humanidade, Ele não tinha idealizado um plano de salvação. Mas de Deus, a ênfase final está no fato de que o novo nascimento é uma ação exclusiva de Deus. É Ele quem, por sua misericórdia, concede o novo nascimento, transformando os crentes em filhos adotivos da sua família. A ação de Deus na regeneração é um tema central em João 3, 3 a 8, e nos escritos paulinos, Efésios 2, 8 e 9. E vamos aí para a última parte aqui, certo? Vamos aqui para a última parte, que é o 7. E o verbo encarnado revela a glória divina. O verbo encarnado revela a glória divina. Então vamos lá, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O verbo se fez carne. Aí já está falando da encarnação de Cristo. Do grego logo se refere à segunda pessoa da Trindade, e segunda pessoa aqui não é no sentido de importância. Deus, o Pai, é mais importante do que o Filho, que é mais importante do que o Espírito Santo. Não, primeira, segunda e terceira pessoa não tem a ver com a questão de ser mais importante. Tem a ver apenas com a distinção. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. É só para isso, tá? Nós não cremos e não aceitamos a doutrina do subordinacionismo. E o que é isso? Doutrina do subordinacionismo. Desculpe. O que é isso? O Pai é mais importante do que o Filho é mais importante do que o Espírito Santo. De maneira nenhuma. Nós não aceitamos esse tipo de doutrina. Então, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa é só para fazer a distinção, certo? Tá? O ato de se fazer carne significa que o eterno Filho de Deus assumiu uma natureza humana completa, sem pecado, unindo a divindade e a humanidade em uma única pessoa. Na teologia, chamamos de união hipostática. Esse versículo aborda o mistério da encarnação, o ato incompreensível de Deus tornar-se homem. Uma realidade central na fé cristã, como eu já disse, união hipostática. Tá? Então é a união entre a natureza divina e a natureza humana. E habitou entre nós, a palavra habitou do grego é skeno, que é tabernaculou ou morar, tá? Sugere a ideia de Deus fazendo sua morada permanente entre os seres humanos. É uma referência direta ao tabernáculo do Antigo Testamento, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. Êxodo 25:8. Jesus é a manifestação visível de Deus.
a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15, a sua vida terrena foi a demonstração tangível de sua glória e divindade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Os discípulos que estavam com Jesus testemunharam sua glória divina e sua vida. Em sua vida, milagres e ressurreição. A glória aqui refere-se à revelação da natureza divina de Cristo. Então Jesus se revelando, tá, para os homens, sendo Deus. Unigênito, tá? Monogenes. Significa único do seu tipo, exclusivo, enfatizando a singularidade de Jesus como Filho de Deus, sem paralelo em qualquer outra pessoa. Não há salvação em nenhuma outra pessoa. A glória de Cristo era uma glória plena e manifesta, embora não em toda a sua intensidade durante a sua encarnação, mas visível nas ações e no caráter de Jesus. Cheio de graça e verdade. Graça refere-se à bondade imerecida e o favor de Deus, enquanto verdade refere-se à plenitude e à realidade da revelação divina. Cristo não apenas traz a verdade de Deus, mas ele é a própria verdade. O cumprimento das promessas divinas. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é tanto Cristo como a palavra de Cristo. Ele é o meio pelo qual a graça de Deus é comunicada à humanidade, e sua vida e ensinamento são a expressão máxima da verdade de Deus. Vamos lá? Lições dos versículos 1 a 12. Novo nascimento e adoção. O ser humano, ao crer em Cristo, recebe o direito de se tornar filho de Deus, não por mérito próprio, mas por obra de Deus. Encarnação de Cristo. A encarnação é o maior mistério da fé cristã. Deus se fez carne e habitou entre nós para revelar sua graça e verdade de forma pessoal e visível. A glória de Cristo é evidente na sua vida e obra e deve ser reconhecida e adorada. Ele é o único Filho de Deus, revelando tanto graça quanto verdade. Salvação é uma obra de Deus. Por fim, o novo nascimento não depende de esforços humanos, mas de uma ação graciosa de Deus, sendo o seu poder e a sua vontade a causa da regeneração. Tá? Vamos aí para a nossa conclusão. Certo? Vamos lá. João 1, do 1 ao 14, nos revela que Jesus não é apenas o profeta ou mestre, mas o próprio Deus encarnado. Ele é o Verbo de Deus, Criador, e a fonte de vida e luz que vence as trevas. Decida hoje reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, vivendo em comunhão com Ele e proclamando a sua glória ao mundo. Lembre-se, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E antes de finalizarmos aqui, tá, a exposição bíblica de hoje, eu quero colocar apenas aqui para você. Deixa eu colocar aqui, apenas para você, um aviso. Você que acompanhou aqui a exposição bíblica, você pode também adquirir o meu curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Para quê? Para você ter uma compreensão da palavra de Deus e você poder entender ela como é. Então, o link está na descrição ou no comentário afixado e também vai estar no vídeo de recomendação. Eu vou colocar o vídeo de recomendação que eu falei, tá? Que eu havia dito aqui, o vídeo de recomendação em relação à questão aí do Não Ameis o Mundo. Eu vou colocar esse vídeo de recomendação e também, ao mesmo tempo, vai ter a tela com o link para o curso. Você vai entrar, tá? No link, vai descer, vai ler tudo que tem aqui sobre o curso. Você tem aí os módulos que nós vamos estar estudando juntos. O curso já está gravado, já está pronto. Tem depoimento dos alunos que fizeram parte do curso. Tá? Alunos que são aqui inscritos do canal, não são pessoas fictícias de forma nenhuma. Tem gente aqui que eu falo, inclusive, pelo meu WhatsApp, que é de outra região do Brasil, não é da região Sudeste. Certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso e tem aí o módulo bônus, que eu ensino como usar o aplicativo que é gratuito, My Bible, mas como usar, que tem comentários e dicionários e versões da Bíblia para você poder fazer seu estudo bíblico. Tudo isso aí para você com um valor, tá? Um preço para você, um preço acessível para você, um valor aí, um investimento pequeno. Você abre mão de 1 ou 2 lanches e você já tem como comprar, tá bom? Adquirir o seu curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Então eu deixo para você aí essa recomendação, links no comentário afixado, na descrição e também nos vídeos de recomendação.
Nesse momento, vamos orar. Eu quero agradecer a você que ficou até agora comigo e nos vemos no próximo Entendes Tu que Lês. Lembrando a você que tem vários outros Entendes Tu que Lês aqui também no canal. Basta que você entre aí no canal, tá bom? Basta você entrar no canal, você vai descendo, aí vai rolando a tela, vai na aba Vídeos, nesse caso, vai rolando a tela e você tem aí, ó, Não Ameis o Mundo, tá? A Defesa da Graça, tem vários aí, o Cuidado com o Rebanho, tudo aí Entendes Tu que Lês, a importância do jejum na vida cristã, tá? Vida abundante, tá? E por aí vai, várias exposições bíblicas para você poder aprender a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais um programa. Que o Senhor tome cada vida em Tuas mãos, que possamos sair desse programa tendo convicção que Jesus Cristo é Deus. Senhor querido, Senhor amado, que possamos continuar a nossa jornada e a nossa caminhada e viver de acordo com a Tua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vídeo de recomendação na próxima tela e nos vemos no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Parem por mim, ore pela minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, filhos, netos, família. Nós precisamos muito de oração. Que o bom Deus continue nos abençoando. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos digam amém!